Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com. Nesse vídeo eu gostaria de continuar o confronto entre a doutrina católica e a doutrina conciliar sobre os judeus. Eu disse no vídeo anterior que eu deixaria ao leitor a tarefa de continuar a leitura, porém, penso que será útil para todos que eu faça essa leitura aqui para que isso fique registrado e também para que eu possa fazer alguns comentários pertinentes. Talvez na leitura não fiquem tão evidentes do que de viva voz. Então estarei aqui neste vídeo continuando as leituras do ensinamento católico versus o ensinamento conciliar a respeito da doutrina sobre o judeu. Nós estávamos no ponto 5, né? Tínhamos feito 4 citações de um lado, 4 de outro. Agora vamos confrontar mais 6 citações de um lado, 6 de outro. Então vamos para a quinta. Aqui vamos dar a voz ao Papa Eugênio IV, Concílio de Florença. Ele diz o seguinte: a Igreja crê firmemente, professa e ensina que as prescrições legais do Antigo Testamento, isto é, a lei mosaica, que se dividem em cerimônias, sacrifícios sagrados e sacramentos, mesmo porque instituídas para significar algo futuro, ainda que adequadas ao culto divino daquela época, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, por elas significado, cessaram e que tomaram início os sacramentos do Novo Testamento. Todos, portanto, que depois disso observam os tempos de circuncisão, do sábado e de outras disposições da lei, ela os denuncia como estranhos à fé em Cristo, não podendo de todo participar da salvação eterna. Papa Eugênio IV, no Concílio de Florença, na bula Cantate Domino, a 4 de fevereiro de 1442. Vejam a força do que diz o Papa Eugênio IV. Praticar o judaísmo depois da vinda de Cristo é pecado mortal. Reiterando aquilo que séculos depois diria Pio XII. É incrível, parece que é a mesma voz que nós ouvimos quando ouvimos o magistério autêntico da Igreja Católica. Pio XII diz exatamente isso: a antiga aliança foi revogada e se tornará mortífera, ou seja, mata. Quem a pratica depois da vinda de Cristo corre, ou melhor, incorre em pecado mortal. Então é gravíssimo. E o que os católicos sempre disseram aos judeus por caridade é: convertam-se, porque não há salvação fora da Igreja Católica. Convertam-se, porque a aliança de vocês com Deus acabou. A aliança agora é impossível sem Cristo, que é, na verdade, o objetivo da antiga lei e que a cumpriu. Então, esse é o ensinamento católico, esse é o ensinamento caridoso, autêntico da Igreja, que é o ensinamento contestado por esses falsos profetas do Vaticano II. Como, por exemplo, Bento XVI. Bento XVI ele vai dizer, contraponto ao que disse o Papa Eugênio IV, o seguinte: o ensinamento do Concílio Vaticano II representou para os católicos uma clara divisa, para a qual fazemos constante referência na nossa atitude e na nossa relação com o povo judeu, marcando um estágio novo e significativo. O concílio deu um novo ímpeto ao nosso irrevogável compromisso de buscar o caminho do diálogo, fraternidade e amizade, uma jornada que tem sido aprofundada e desenvolvida nos últimos 40 anos, por meio de passos importantes e gestos significativos. Pouco mais para frente ele dirá: também eu, no curso de meu pontificado, quis demonstrar minha proximidade e meu afeto para com o povo da aliança. Isso disse o Bento XVI em uma locução durante visita à sinagoga de Roma, 17 de janeiro de 2010. Se não fazem 10 anos que ele disse isso. E veja, ele mentiu para os judeus e disse: podem continuar? Vocês são o povo da aliança? Podem continuar pecando mortalmente? Isto é certo? Isto é diabólico. Isto é a língua mortífera de um herege, condenando os judeus, porque sem dizer-lhes a verdade do Evangelho,
a verdade do magistério perene da Igreja Católica, ele condena os judeus. Ele faz os judeus pensarem que eles são o que eles não são. E é isso que essa gente faz, né? E mais uma coisa, fique claro aqui, por isso que eu quis fazer esses comentários, é muito importante. Note, ele fala de uma clara divisa, o cardeal Ratzinger, né, o Papa Bento XVI, entre aspas, gigantescas, ele está plenamente consciente de que há uma clara divisa. E somente para os idiotas que ele quer enganar, ele vai dizer que não, que há uma continuidade. Mas ele está ciente de que houve uma clara divisa. E ele leva isso a cabo no seu pontificado, com toda a consciência, com toda a clareza. Quer dizer, ele realmente sabe o que ele está fazendo. É uma pessoa, assim, instrumentalizada pelas forças do mal, totalmente sob o controle de Satanás. Veja que coisa horrível. Dizendo que o judaísmo observar as prescrições da lei, estando numa sinagoga, tendo participação ativa, inclusive, nos ritos da sinagoga, que é mais grave ainda, né? Ele acaba fazendo uma coisa horrível, né? Realmente. Extremamente triste. Agora vamos novamente ouvir o que o Papa Eugênio IV diz a respeito da salvação. Ele fala assim: a Igreja crê firmemente, confessa e anuncia que nenhum dos que estão fora da Igreja Católica, não só os pagãos, mas também os judeus, ou os hereges e cismáticos, poderá chegar à vida eterna, mas irão para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos, se antes da morte não tiverem sido a ela reunidos. Papa Eugênio IV, Concílio de Florença, Cantate Domino, 4 de fevereiro de 1442. Os judeus precisam se converter. Mas os infiéis do Vaticano II dizem que eles não precisam se converter porque eles ainda têm uma aliança com Deus. É isso que vai dizer o cardeal Walter Kasper. Ele fala o seguinte: como vós sabeis, a velha teoria da substituição foi abandonada desde o Vaticano II. Portanto, a Igreja crê que o judaísmo, isto é, a resposta fiel do povo judeu à irrevogável aliança de Deus, lhes é salvífica, pois Deus é fiel às suas promessas. Isso disse cardeal Walter Kasper, presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos, em uma locução ao Comitê Judeu-Católico a 21 de maio de 2002. Veja o que ele está dizendo. A aliança é irrevogável, não foi revogada, nem Cristo pode revogar essa aliança. Veja como eles são extremamente infiéis ao catolicismo, como são extremamente desviados, um espírito de imensa rebelião a tudo que veio antes deles, e ainda por cima tinha a ousadia de contradizer, né, Eugênio IV em um concílio ecumênico, que fala que o judaísmo não salva, ele diz que é salvífica. E ele sabe que ele está abandonando a teoria da substituição, assim como Ratzinger, assim como Wojtyla, assim como Francisco agora, o Bergoglio. Eles sabem, eles estão abandonando aquela teoria que é um dogma de fé. Estão abandonando o dogma de fé. Se você está em comunhão com eles, você está indo junto com eles, abandonando, voltando suas costas ao dogma da fé revelado por Deus. E você está duvidando de Cristo e confiando em homens. Da pior espécie ainda por cima. Porque isso aí, fazer uma coisa dessa é terrível, né? Hereges do passado tiveram pelo menos, né, a honradez de abandonar a religião católica. Essa gente vem destruí-la dentro, eles não abandonam. Se o Ratzinger tivesse vergonha na cara dele, ele teria se tornado um luterano, porque isso está de acordo com o pensamento dele. A confissão de fé luterana. Mas não, ele continua aqui para arruinar com a nossa religião. Então, é um dos piores inimigos, porque é um inimigo que se finge ser amigo e não é. Não é um negador da fé. Agora vamos ver como que essa diferença doutrinal ela se exprime também na oração. Assim como nós vimos que agora você já não pode rezar, né, o Laudatio Salvatore, né, ou confessá-lo, né, aquilo que ele implica dogmaticamente, você não pode confessá-lo e ensinar, porque a doutrina conciliar mudou, inverteu o significado de tudo.
né? Nós vamos ver que a oração mudou também. Eles foram obrigados a mudar, porque mudou a teologia, mudou a religião. Na oração pré-Vaticano II, pelos judeus, que é a oração católica pelos judeus, né, onde nós vemos a caridade católica para com os judeus e a verdade doutrinal expressa, né, em forma de oração, de prece, se diz o seguinte: oremos também pelos pérfidos judeus, para que o Senhor lhes tire de cima do coração o véu, e que reconheçam conosco nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Onipotente e eterno Deus, que não recusais misericórdia mesmo aos pérfidos judeus, ouvi as preces que, por causa de sua cegueira, vos dirigimos, a fim de que, reconhecendo a luz da vossa verdade, que é Cristo, sejam, enfim, arrancados das suas trevas, pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se está no Missal Romano, na liturgia de Sexta-feira Santa, versão portuguesa e anotações de Dom Crisóstomo da Guiar, 1938, página 522. Então, esta é a oração católica em latim, que é uma tradução desse texto que está no Missal Romano. Agora vamos ver o que eles fizeram depois do Vaticano II. Eles modificaram essa oração, e aqui nós vemos que eles não pedem para converter a Jesus Cristo, eles não fazem alusão à cegueira judaica. Por quê? Porque eles abandonaram tudo isso. Agora você não precisa converter a Jesus Cristo, você não precisa deixar de ser cego, porque você já está na luz, você já está salvo, você tem sua própria aliança particular com Deus, você é o povo escolhido, né? Como diz o Ratzinger, o João Paulo II, etc. Então aqui vamos ler, diz assim a oração: oremos pelo povo judeu para que Deus, nosso Senhor, que falou aos seus pais pelos antigos profetas, o faça progredir no amor do seu nome e na fidelidade à sua aliança. Oremos, Deus eterno e onipotente, que confessastes que confiastes as vossas promessas a Abraão e a sua descendência. Atende com bondade às preces de vossa igreja, para que o povo da primeira aliança alcance a plenitude da redenção. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Isso aqui está no Novo Missal Romano, de Sexta-feira Santa, versão portuguesa do Secretariado Nacional de Liturgia de Portugal, página 44. Perceba, não se fala de Jesus Cristo. Não se fala para eles se converterem a Jesus Cristo. Antes se diz para que eles progridam na sua aliança. A aliança que foi revogada, que não existe mais. Uma oração herética. Uma oração que não está em harmonia com o magistério que a precedeu. Uma oração digna desses infiéis do Vaticano II, mas indigna de qualquer alma que realmente seja católica. Isto é uma oração repulsiva. Isto é uma oração herética. Nós não podemos aceitar isso e nem estar em comunhão com quem reza assim. Porque a igreja pensa diferente. A igreja reza diferente. E a oração da igreja é fiel expressão da regra da fé, de modo que nós podemos nos basear nisso. Para nossa fé, nós podemos basear na liturgia da igreja. Ela inspira, motiva, acende a nossa fé. E se você se basear no Vaticano II, meu amigo, você vai estar longe de Jesus. Você não vai estar confessando a doutrina transmitida por Cristo e pelos apóstolos, mas uma doutrina inventada por homens incrédulos. É isso que você vai estar acreditando. Agora vamos ver mais uma vez como a Sagrada Escritura ela desmente o que o Vaticano II quer que você acredite. Então assim está escrito. Mas Jesus lhes respondeu, isto é, aos judeus: vós sois cá de baixo e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes quem eu sou, morrereis no vosso pecado. Isso está em João, capítulo 8, versículos 23 a 24. Morrereis no vosso pecado. Esse é o ensinamento católico. Agora, uma outra pessoa tem uma outra doutrina sobre este assunto. Diz o seguinte:
se o não a Cristo põe os israelitas em conflito com os atos subsequentes de Deus, mas, ao mesmo tempo, sabemos que eles estão assegurados da fidelidade de Deus, eles não estão excluídos da salvação. Cristo disse: se não credes que sou eu, morrereis no vosso pecado. Isso que ele fala. E aqui está este autor dizendo: eles não estão excluídos da salvação, ou seja, não morrerão no vosso pecado, não morrerão no pecado. Quem disse isso? Foi o tal do Bento XVI. Então, cardeal Ratzinger, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, numa de suas conversas lá com Peter Seval, né? Deus e o Mundo, 2000, páginas 150, 151, da edição inglesa novamente. Veja o choque. Ele não acredita no que Cristo ensinou sobre a matéria, embora ele conheça muito bem e até faça comentários aos evangelhos. Só que são comentários heréticos porque ele é uma mentalidade pervertida. Nós já vimos, se não me engano, 3 referências ao ensinamento de Ratzinger. Em todos os 3 ele bate de frente. Ele realmente se choca com a tradição. Ele não está nada conforme, né, ao que ele chama de hermenêutica de continuidade. Ele é um hermeneuta da ruptura, um hermeneuta de Babel, um hermeneuta de Edom. Isto que ele é. Ele é um infiel. E aí, nesta fase, meu amigo, se você é sincero, você é um católico honesto, pelo amor de Deus, que isso fique bem claro para você. Não pode haver confusão quanto a isso. Você vê, Cristo diz uma coisa, esse homem diz o contrário. É um falso profeta. Qualquer um conclui isso. Se você é um protestante fazendo uma coisa assim, né? Qualquer pessoa falando assim, você sabe que é um falso profeta. Só porque ele está debatendo agora você vai dizer que não é? Amigo, isso é claríssimo que é um falso profeta. Claríssimo. E que não possui a fé católica. E que pior, ele seduz e leva os outros a abandonarem a fé católica. Se você está com ele, meu amigo, você está muito longe, tá, daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Você está contra Cristo. E aqui vamos ver o que a tradição, né, um grande padre da igreja, ensina a respeito dos judeus. Uma conclusão teológica óbvia, mas que falham fazer os hereges. Aqui quem fala é Papa São Gregório Magno. Ele diz: se vós sois de Cristo, então vós sois a semente de Abraão, referindo a Gálatas 3:29. Se nós, em virtude de nossa fé, somos chamados filhos de Abraão, os judeus, em virtude de sua perfídia, cessaram de ser sua semente. Papa Gregório Magno, cerca de 590. Então, note bem, cessaram, acabou. Então, o que os judeus podem fazer de bem para si mesmo, para toda a igreja, para toda a humanidade? O que eles podem fazer de bom? Para serem realmente verdadeiros judeus, digamos assim. O que eles precisam fazer? Precisam se converter. Simplesmente. Aí eles se tornarão realmente filhos de Sara, da igreja. Verdadeiros filhos de Abraão. Né? Verdadeiros descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Aí sim. Mas se não, continuam sendo os filhos da escrava, de Agar. Isso é o que São Paulo desenvolve na carta aos Gálatas, nessa parte, onde ele fala justamente essa questão. Então, eles vão continuar sendo escravos de Satanás, vão continuar sob o jugo do pecado, e isto é péssimo para eles e para toda a humanidade, então eles precisam se converter. E por isso nós dizemos: convertam-se. Agora, a igreja conciliar mente para os judeus, omite o que ela deve dizer para os judeus, e assim mostra isso como um exemplo, como um modelo, que é uma falsidade. É isso que a Pontifícia Comissão Bíblica, né, diz a respeito. Ele fala assim: a esperança judaica pelo Messias não é em vão. Não é em vão. Né? Apesar da aliança não existir e de eles serem cortados, não serem mais aliança, não é em vão que ele nos garante. E continua. Ela pode se tornar para nós cristãos um poderoso estímulo para manter viva a dimensão escatológica de nossa fé. Como eles também, vivemos em expectativa. A diferença é que para nós, aquele que está por vir terá os traços de Jesus,
do Jesus que já veio e já se faz presente e atuante no meio de nós. Isso diz a Pontifícia Comissão Bíblica, num documento, né, o povo judeu e as Sagradas Escrituras na Bíblia Cristã, publicado em 2001. Isso está disponível online, inclusive. Então, veja só como colide com o ensinamento de Gregório Magno, um representante da tradição. Veja bem ali o choque, né, entre a verdade e o erro. Aqui eles estão dizendo, então, que bom. Então, Deus, vamos partir do raciocínio católico. Deus não estabeleceu. Deus acabou com a aliança com os judeus. Né? Agora, praticar o judaísmo é um pecado mortal. Né? Mas não é em vão que eles esperem o Messias. Não é em vão, é muito bom, porque assim, pelo menos, a gente tem uma inspiração. Não importa que eles estão em pecado mortal, não importa que eles estão sendo infiéis a Deus, não importa que eles estão desprezando o Pai e o Filho, né, por desprezarem aquele que é o verdadeiro Messias. Não importa. Né? Não importa que todas essas almas vão se perder no judaísmo. Veja que pensamento cínico, que pensamento diabólico, um pensamento homicida. Eles são assassinos de almas. E mais, quando eles falam em dimensão escatológica, que ela é idêntica, eles estão mentindo mais ainda, uma mentira ainda maior, porque assim eles ocultam o verdadeiro ensinamento católico sobre isso, o ensinamento que eles não podem dispensar porque é tradição, porque é um ensinamento que tem o consentimento dos padres. Né? E o consenso dos padres, o que é, meus amigos? O consenso dos padres é regra para a leitura das Escrituras e para o entendimento da revelação. Isso na verdadeira Igreja de Cristo, não nessa pocilga conciliar. Mas então vamos ter assim um gostinho do que a tradição ensina sobre a escatologia judaica, sobre o que realmente estão esperando os judeus? Vamos ver aqui a partir de Cardeal Manning, que faz um belo resumo a esse respeito. Ele diz assim: os padres acreditaram que o anticristo será da raça judaica. Tal era a opinião de Santo Irineu, São Jerônimo e muitos outros que acrescentaram que ele será da tribo de Dan, como, por exemplo, São Gregório Magno, Teodoreto, Aretas de Cesareia e muitos mais. Essa também foi a opinião de Belarmino, que a chama de certa. Lécius afirma que os padres, em consenso unânime, ensinam como indubitável que o anticristo será judeu. Ribeira repete a mesma opinião e acrescenta que Aretas, São Beda e Aimo, Santo Anselmo e Rupert dizem que, por essa razão, a tribo de Dan não é enumerada entre as mencionadas no Apocalipse. Viegas diz o mesmo, citando outras autoridades. Isso parecerá provável se considerarmos que o anticristo virá para enganar os judeus, cumprindo a profecia do nosso Senhor. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Se vier outro em seu próprio nome, haveis de recebê-lo. Estas são interpretadas pelos padres como o assentimento dos judeus ao falso Messias. Cardeal Manning, seu livro a respeito da presente crise da Santa Sé, testada pela profecia, publicado em 1861. As páginas 24 e 25. Veja bem, o que é essa maravilhosa expectativa dos judeus, né? Essa escatologia judaica, o que é? É a espera do anticristo. O Messias judaico é o anticristo. E esse é o Messias da Igreja Conciliar. É o mesmo Messias que eles estão esperando. Estão esperando de braços abertos, com todas as suas heresias e incredulidade, com todo o seu coração endurecido e seu pescoço, né, sua cerviz, né, dura, seu pescoço duro, que não se submete ao Cristo, né, é isto que eles estão realmente esperando. Estão de braços abertos para acolher o anticristo. E nós vamos ver como o novo catecismo ele prepara os católicos ingênuos, os católicos que querem ser fiel aos infiéis, né? Vamos ver realmente como ele prepara você para receber o anticristo. Ele diz assim: de resto, quando se considera o futuro o povo de Deus da antiga aliança,
e o novo povo de Deus tendem para fins análogos, à espera da vinda ou volta do Messias. Mas o que se espera é, do lado dos cristãos, a volta do Messias morto e ressuscitado, reconhecido como Senhor e Filho de Deus, e do lado dos hebreus, a vinda do Messias, cujos traços permanecem encobertos no fim dos tempos. Espera esta acompanhado do drama da ignorância ou do desconhecimento de Cristo Jesus. Isso novamente está no Novo Catecismo, parágrafo 673. Lembre-se que João Paulo II afirmou que isso aqui é uma norma segura, o que não é verdade, como você acabou de ver. A tradição ensina, consenso unânime, que este Messias dos judeus é o anticristo. O Novo Catecismo está dizendo, olha, sabe aquele Messias de Deus? É o mesmo que nós estamos esperando. Só que eles não sabem exatamente que é Jesus, nós já sabemos. Assim eles enganam os judeus e a si próprios e se preparam para receber o anticristo, que realmente só pode vir numa época onde as supostas autoridades da Igreja Católica se rebelam contra o catolicismo e fazem que todos os demais, os seus inferiores, sejam partícipes de sua infidelidade ao Evangelho. Somente nesse espírito de rebelião generalizada e espalhada em todos os setores, na esfera social e religiosa, como nós vemos hoje, uma coisa dessa pode acontecer. E veja só, as criancinhas estão sendo educadas nessa infidelidade. Ou melhor, às vezes nem estão sendo educadas e ainda mais vulneráveis, porque de fato eles não ensinam o catecismo. A verdade é essa, eles deixam as pessoas por conta, como Paulo VI não cansava de falar. Agora, na nossa época, nós deixamos a Deus dará. E é isso mesmo, É o que eles fazem. E assim, eles deixam o mundo indefeso ante a vinda do anticristo. Nós, católicos, apostólicos romanos, não podemos compactuar com esse falso profetismo. Nós precisamos proclamar a verdade. Nós não podemos calar aquilo que os nossos maiores disseram. Não podemos ser infiéis como esses falsos profetas do Vaticano II. E é por esse fim que fiz a leitura de mais essa parte, dessa nossa tabela comparativa, e deixo à disposição para que seja lida e compartilhada e divulgada, porque é muito importante mesmo que essa informação chegue. O tempo é curto e nós precisamos nos manter unidos à doutrina verdadeira e expulsar para longe dos nossos corações esse espírito de infidelidade desses papas conciliares e dos seus sequazes. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu espero que tenha ajudado a esclarecer ainda mais o que foi colocado no vídeo anterior. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.